Agora eu vou trocar essa planta de vaso e de substrato, porque o substrato ele já está bem decomposto, já está antigo, e também porque eu preciso tanto mudar a adubação que está aqui, colocar uma adubação nova, eu vou mudar o estilo da adubação e verificar como é que estão as raízes, porque há um ano aproximadamente essa planta sofreu um apodrecimento e ela perdeu vários pedaços das raízes, até alguns galhos. Então essa fase vai ser importante para verificar como é que está agora, depois que ela já cicatrizou um pouco. Então, bora lá? Vou levar essa grandona aqui para trocar de vaso. Vou pegar um carrinho ali primeiro. E eu vou levar para ficar num lugar onde vai ser mais fácil manusear. E também porque aqui dentro está um calor terrível, não dá nem para imaginar o tanto que está quente aqui dentro. E eu fiquei curioso para saber o peso dessa planta. Então, bora lá pesar? Eu tenho uma balança ali para a gente conferir quanto que dá esse conjunto, inclusive com o substrato, para saber o quanto que vai ser difícil, o quanto é difícil carregar essa planta. Bora lá. Vamos ver o peso dessa planta enorme, com base e tudo, o substrato. Não dá nem 20 quilos isso tudo. Então, como vocês puderam ver, não é tão pesado assim. Inclusive com o substrato, o volume é pequeno, mas essa planta deu menos de 20 quilos. E eu sempre achei que essas plantas grandes fossem muito difíceis de trocar de vaso e de substrato, porque elas realmente parecem pesadas. Mas a hora que eu levantei, não foi tão difícil assim. E conferindo lá na balança, vocês viram que 20 quilos é uma coisa tranquila, inclusive para uma planta desse tamanho, desse volume, não dá nem para acreditar. Parece que é muito mais pesado. Mas vamos lá, eu vou fazer a troca de vaso e vou começar a limpar as raízes agora. Então vamos ver se eu não vou ter nenhuma surpresa desagradável dessa vez. Por enquanto parece que está tudo bem. Tá com bastante raiz, raízes fininhas, mas tem que ser feita toda a limpeza desse substrato, para realmente ter certeza de como é que está a situação aqui. Então vamos lá, arrumei uma mesa aqui para a gente conseguir observar melhor como é que está essa planta. E vamos fazer bagunça aqui. Ó, olha só, eu já encontrei uma raiz que está apodrecendo. Infelizmente essa planta ela tem uma tendência a essa podridão, ela tem essa fragilidade com relação a isso, então tem que estar sempre cuidando mesmo. Não acontece com todas, algumas são muito mais resistentes, mas essa aqui precisa desse cuidado especial. Agora, depois de já ter limpado bastante as raízes, já tirei praticamente todo o substrato. A gente pode vir aqui com a mangueira e terminar de limpar tudo, deixar bem limpinho. E vou deixar uma dica aqui com vocês, olha só. Se de repente você não tiver uma espuma, algum tecido que você possa usar para amarrar na corda e não deixar marcas no caudex, você pode usar uma toalha, funciona muito bem. Se tiver uma toalha sobrando aí para poder pendurar e facilitar esse serviço de limpeza das raízes. Agora eu vou avaliar um pouco melhor essas raízes e verificar se tem alguma que precisa ser cortada. Tem uma aqui que eu estou com uma suspeita de que ela está
Ela tá com uma aparência um pouco estranha, eu vou olhar de perto e vou te mostrar os detalhes das raízes aqui agora. E aqui dá para ver uma cicatriz e várias outras aqui também dos cortes que foram necessários fazer para tirar a parte podre. E essa raiz aqui ela não recuperou muito bem, não enraizou. Mas desse lado de cá dá para ver que tem uma quantidade muito grande de raízes novas, bem saudáveis. Aqui foi feito um corte bem grande nessa raiz e saiu bastante raiz também. Olha só que legal. Aqui tem uma raiz com formato bem inusitado, uma trança que formou naturalmente e sobreviveu. E do lado de cá tem uma raiz que está fofa. Dá para ver eu apertando aqui. Aqui uma que está apodrecendo, tem uma pontinha podre. E essa daqui eu vou precisar cortar. Apesar dela ela ser bem grande, mas eu preciso verificar o que está acontecendo e vai ser até melhor, porque a raiz que está indo para o fundo, ela vai começar a crescer para fora, vai ficar semelhante a esse outro lado aqui que está bem desenvolvido, vai ser melhor para a planta. E agora eu vou fazer esse corte. Aparentemente está começando a apodrecer, mas ainda não está tão ruim. Foi a hora certinha de ser retirado. Como ainda está um pouquinho podre, eu vou fazer um outro corte aqui, mais para dentro. Minha raiz vai poder sair mais para baixo, que vai ficar melhor. E agora já está bem mais branquinho. Agora acho que eu já posso parar. Vou secar. Passar uma cola com ela pendurada vai ser legal, né? Prontinho. Agora deixa secar. Secar todas as raízes. Vai ficar algum tempo aqui pendurado. E quando estiver bem sequinho, eu planto de novo. E eu vou te mostrar mais de perto alguns dos cortes que eu tive que fazer, como esse daqui. Esse daqui acho que foi um dos maiores. Lá no fundo também teve um bem grande. Mas foram vários cortes pequenos. Esse aqui é um corte médio. E algumas pontinhas eu também tive que eliminar. Então foram vários pedacinhos retirados e alguns pedaços bem grandes também. E por isso a planta teve que ficar esperando um bom tempo até secar tudo e até que eu tivesse certeza de que mais nenhum problema poderia acontecer. Mas dá para ver que tem muita raiz saudável, como por exemplo essas daqui. Aqui está saindo bastante raiz nova, num corte mais antigo. Uma eternidade depois... Opa! Olha só, finalmente eu vou plantar essa rosa do deserto pequenininha aqui. E já tem 28 dias que ela está fora do vaso, que ela está aqui pendurada, só aguardando. O próximo passo é escolher um substrato mais adequado para essa planta. E o que é que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar um substrato, tá aqui, vou mostrar para você. Ele está aqui caindo, ele já está adubado. Ele tem pedacinhos de carvão, tem alguns pedacinhos de casca de pinos aqui. Ele também tem um pouquinho de fibra de coco e um pouco de material decomposto. Ele tem 30% de areia. Basicamente essa é a composição desse substrato. E eu também já me certifiquei que essa areia é uma areia grossa. Não é tão fácil encontrar uma areia grossa, boa. Às vezes você chega num lugar para comprar e eles te falam que a areia grossa, você vai ver tem um pouco de argila ali no meio, então tem que tomar cuidado com isso. E o substrato eu já me certifiquei que ele está bem drenante, vai ser bom para essa planta aqui.
Já misturei os adubos nesse substrato. Eu estou utilizando aqui um NPK 61812. Também coloquei um pouco de fósforo simples e coloquei um corretivo de pH para evitar que esse substrato fique mais ácido, já que ele tem bastante material orgânico, ele tem uma tendência a ser um pouco mais ácido. Não, eu coloquei um material aqui que vai elevar um pouco o pH, tem bastante carbonato de cálcio, que é um outro elemento importante, um outro nutriente para as plantas, e que também possui micronutrientes, que, ou seja, eu estou colocando aqui nesse substrato todos os nutrientes, todos os sais que as plantas precisam. Avaliei ali na composição dos adubos se estavam todos presentes mesmo. Agora, com tudo pronto, substrato preparado, bem adubado, os cortes já tratados, eu vou fazer o replantio. E eu estava preparado, quando eu retirei essa planta do vaso, para passar ela para um vaso quase o dobro do tamanho. Ela está num vaso de mais ou menos uns 50 litros, eu queria passar para um de 80. Mas como eu percebi que as raízes não estavam tomando todo o substrato, ela não tinha ocupado todo o espaço, e ainda tive que retirar essa quantidade de raiz, ela perdeu um pouco de volume. Então eu decidi que não vai ser necessário aumentar o vaso e vou passar novamente para o mesmo vaso. Vamos lá? Deixa eu te mostrar o vaso aqui. Na verdade é uma bacia, olha, ela tá ali. Eu vou melhorar a posição da câmera aqui para você ver. E vou começar a preparar aqui. Estou colocando aqui uma camada bem drenante, ela é basicamente pedaços grandes de carvão. Tem um pouquinho de casca, mas são cascas grossas, duras, que eu selecionei aqui para poder preparar essa camada drenante aqui. Então, depois de preparar essa camada drenante, eu vou colocar um pouco de substrato já preparado, esse substrato com areia, carvão bem adubado. Vou fazer mais uma camadinha aqui. Vou colocar a planta aqui por cima e vou então cobrir as raízes com esse substrato. Eu vou aproveitar e puxar esse novo vaso aqui para baixo da planta, que vai facilitar para mim, para não ter que ficar carregando a planta de um lado para o outro. Mas eu vou continuar te mostrando o processo aqui. Agora é aquele momento que a gente tem que fazer um pouquinho de força, né? Aqui eu tô sozinho, mas se tivesse uma outra pessoa era muito mais fácil. Mas essas plantas não são tão pesadas assim. Vamos lá. Ó, já tá aqui na mão e vou colocar aqui no vaso que eu já preparei. Eu vou posicionar da melhor forma possível essas raízes, para elas não ficarem enroladas, elas ficarem mais abertas. Então eu vou gastar algum tempo aqui fazendo esse posicionamento das raízes. Agora é colocar um pouco mais de substrato. Eu vou jogar um pouco mais aqui em volta do vaso e vou cada vez mais melhorando o posicionamento da planta aqui dentro.
eu achei que ela ficou um pouco funda, um pouco baixo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Só pegar a planta e mexer um pouco. E ela vai naturalmente subir um pouco. A raiz já começa a aparecer de novo aqui. E vamos posicionando para que ela fique realmente bem estabelecida nesse novo vaso aqui. Agora está quase pronto. Eu tenho que desamarrar a planta e organizar mais alguns detalhes aqui. Inclusive eu estou precisando aprender a fazer nó. Se alguém souber e quiser comentar aí para mim onde é que eu aprendo a fazer nó, porque eu não faço nó, eu faço um bolo. O replantio está quase finalizado, faltam só mais alguns detalhes. Agora, aproveita e curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entender que você gosta de rosa do deserto e ele vai continuar indicando vídeos como esse e outros ainda melhores para você e os que eu estiver fazendo aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para você também poder receber os próximos vídeos que eu vou estar produzindo aqui para você. E depois de replantado, faltam só alguns detalhezinhos aqui, eu vou ter que esperar algum tempo, provavelmente de 1 a 2 meses. Eu acredito que em 2 meses essa planta já vai estar com bastante folha nova. E quando ela estiver apresentando novamente o metabolismo ativo, crescendo, eu vou fazer uma poda. Deixa eu mostrar a parte de cima aqui, a parte aérea. Ela já está bem trabalhada, está com bastante galho, justamente devido às podas que eu vou fazendo. Mas ainda tem alguns galhos um pouco compridos que eu vou cortar, justamente para que eles possam ir ficando cada vez mais baixinhos, mais ramificados, formando uma copa mais arredondada ou até um pouco uma copa reta. Essa planta eu tenho feito uma copa um pouco reta, mas isso vai do gosto de cada um. Você vai escolhendo qual vai ser a arquitetura, a estrutura, o formato das suas plantas, e é a poda que vai fazer esse papel fundamental. E agora eu vou finalizar mais alguns detalhes e vou levar essa planta para uma área de cultivo protegido que eu tenho. Até o próximo vídeo.